Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Mazzini, para quem não me conhece, e nesta videoaula de hoje nós iremos falar sobre a história da comunicação humana. Este é um conteúdo que é abordado vez ou outra tanto em turmas do ensino fundamental 2 quanto no ensino médio e EJA também, em todas as matérias de ciências humanas, ok? Então, é um videoaula que serve tanto para os nossos alunos, em específico para algumas turmas, e também para todos os nossos amigos que estão nos assistindo agora no YouTube, ok? No nosso canal no YouTube. E muito obrigado pelo apoio, por todas as pessoas que compartilham os vídeos, por todas as pessoas que assistem os meus vídeos no canal. É sempre um prazer e uma satisfação a gente poder compartilhar, a gente poder aprender um pouquinho mais. E é um privilégio poder ser assistido, os meus vídeos serem compartilhados, serem assistidos por vocês. Muito obrigado mesmo. Antes eu estava gravando esses vídeos e colocando no Face, mas acontece que no Facebook os vídeos, quando chegam a 10 minutos, 15 minutos, eles começam a travar. Às vezes demorava 2 horas para carregar um vídeo no Face. Até porque o Facebook não é uma ferramenta adequada para esse tipo de vídeo. Vídeos mais longos, vídeos de palestras, vídeos de aulas, né? O Facebook é mais para vídeos mais curtos. O YouTube é outra coisa, é uma ferramenta exatamente para vídeos mais longos. Então, vamos lá. História da comunicação humana. Aí eu coloquei esse desenho, né? Ele não parece estar não parece estar bem humorado, né? Esse homem aí das cavernas. O homem das cavernas, ou o homem pré-histórico, em história é algo que está entrando em desuso, tá, pessoal? Aliás, já há algum tempo. Porque eu sou meio que homem pré-histórico, então quer dizer pré-histórico, antes da história, só porque ele não tinha deixado nenhum registro de sua existência, escrita de sua existência, então por isso é pré-história. Então é algo que nessa linha do tempo tradicional, né, a gente prefere utilizar o termo povos ágrafos, ok? Esse homem das cavernas aí. Então, veja bem, esse homem desse período, eles tinham suas maneiras de se comunicar, né? A fala ainda estava sendo desenvolvida. Eles se comunicavam através de gestos, através de posturas, expressão facial, batendo em alguma coisa, produzindo algum som, gritos, grunhidos, para que ele pudesse se comunicar. Daí, com isso, as pessoas de sua família e de sua tribo entendiam, e assim eles se comunicavam, né? Daí, tanto entre eles da própria tribo, como em outros grupos também, ok? Em algum momento da história,
esse homem aprendeu a relacionar objetos e o uso desses objetos, sem falar nos utensílios e armas, tá? Para pesca, para caça e para sua própria proteção também. Tanto dos animais, os animais grandes, como também tribos, outros humanos inimigos. Essas informações elas foram passadas para outras pessoas através de gestos, repetições do processo. Com isso, acabou surgindo uma simples, primitiva, e eu coloquei aqui, rudimentar linguagem, e assim foi se desenvolvendo, ok? À medida em que essa comunicação ela passa por esse desenvolvimento histórico, à medida em que o tempo foi passando, esse tipo de comunicação foi adquirindo maiores significados. E aqui eu coloquei, ou seja, sofre uma evolução e com isso se tornando mais claras e fáceis de se entender. Essa comunicação de gesticular, de gritar, de fazer sons com a boca, isso vem ajudar a comunicação dentro da própria tribo, conforme eu falei, e também com outras. A partir daí, por volta de alguns milhares e milhares de anos, pessoal, antes de Cristo, começa a existir desenhos no interior de cavernas, caracterizando as primeiras comunicações escritas, tá? Alguns milhares de anos antes de Cristo. A partir da comunicação gesticulada, falada de alguma forma, depois veio a comunicação através dos registros no interior de cavernas. O homem sempre teve essa necessidade de comunicação, tá? Aí acaba entrando também em outras matérias escolares, como por exemplo sociologia, né? Desde o seu surgimento, a humanidade tem a necessidade diária de se comunicar. Toda essa comunicação ocorre principalmente pelo fato de que os seres humanos eles precisam compartilhar o que eles pensam, tá? Conhecimentos e informações sobre os mais variados assuntos que existem no mundo. Aí eu coloquei uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso. Ele sente essa necessidade de comunicação. Quando eu falei da outra matéria, né, a sociologia ela defende que um homem, um ser humano, não consegue viver em uma ilha deserta, por exemplo, sem qualquer outro ser humano. Ele pode morar sozinho, mas ele vai se comunicar com pessoas, né, no trabalho, na condução, num curso que ele for fazer, vez ou outra num comércio, um papo com uma conversa com outro. Então essa comunicação ela vai existir, mesmo que ele more sozinho. Agora, um ser humano, sem ter qualquer outro ser humano perto dele, com o tempo, ele vai ficar maluco. Ele tem essa necessidade de comunicação, ok? Durante a vida, todas as pessoas se relacionam entre si através da comunicação e com isso ocorre nos mais variados lugares da sociedade, tá?
É em casa, é na escola, é na rua, é no trabalho, é amigos, vizinhos e assim por diante. A, a transformação dos meios de comunicação, tá? Então já entendemos que surge, mas mais para frente eu vou voltar a comentar sobre isso. Existe o desenvolvimento da fala, né, de alguma forma, depois da escrita no interior de cavernas, e aí já damos um salto lá para frente, né? Desde o seu surgimento, os meios de comunicação estão em constante evolução. Antigamente as pessoas conseguiam mandar ou receber notícias com a rapidez que isso ocorre atualmente. Então veja bem, hoje as pessoas elas recebem informações em questão de segundos, 2 minutos, através de alguns meios de comunicação. Mas houve um tempo que era a carta e o telegrama, né? Eu me lembro que com 14 anos eu recebi o telegrama na minha casa, chegou lá o carteiro com um telegrama que era uma carta pequenininha com um papel fininho, com poucas palavras, que era uma empresa que eu tinha ido, preenchido a ficha lá, e eles me chamaram para fazer uma entrevista para o processo seletivo. Fiquei muito feliz com aquilo. Então, um período romântico da sociedade, de você escrever uma carta e comprar o selo e colocar naquelas caixinhas de correio que existia nas ruas, ou ir até uma unidade dos correios para poder postar aquela carta. E daí você ficava esperando dias, toda vez que o carteiro passava, você ficava pensando, será que ele vai deixar a minha carta agora? A resposta, a devolutiva da pessoa para quem eu mandei a carta. Então as pessoas, existia essa questão dessa coisa romântica, essa esperança, né? As cartas eram esperadas com ansiedade, e quando chegava existia uma felicidade, às vezes era um parente distante, do outro lado do país, então a carta demorava, sei lá, 10, 15 dias, até a pessoa também receber lá e escrever alguma coisa, às vezes 1, 2, 3, 4 folhas de caderno. Então tudo isso era realmente muito fantástico, e eu tive o privilégio de pegar esse tempo, de participar desses acontecimentos, né? Isso é muito bacana. Eram os meios de comunicação mais utilizados naquele tempo, tá? Mas hoje já existem os satélites, hoje já existem os computadores, e ocorreu aí uma transformação nos meios de comunicação, uma transformação gigantesca nos meios de comunicação, ok? Vocês têm aí, é só pausar o vídeo, daí você pode copiar o conteúdo, tá? O telefone e o rádio. A utilização da fala nesses dois aparelhos já era algo fantástico, maravilhoso. No final do século XIX, o telefone foi uma das grandes invenções da época. O telefone transformou a maneira de se comunicar, pois as notícias e as mensagens elas chegavam rapidamente a qualquer lugar do mundo, gente. Esse aparelho ele recebe e transmite sons ao mesmo tempo, nós sabemos disso.
Ou seja, duas pessoas podem conversar simultaneamente. Olha que barato. Isso naquele tempo era algo extraordinário, algo que para nós hoje é algo extremamente normal, natural, tá? Me lembro que as pessoas que tinham linhas telefônicas, existiam algumas pessoas que investiam em linhas telefônicas e alugavam linhas telefônicas, tá? Uma linha telefônica era um baita do investimento. Juntava uma linha telefônica mais um carro para comprar uma casa aí, um valor mediano. Então, veja bem, era um investimento alto para se comprar uma linha telefônica, né? Algo que depois se tornou algo completamente natural de acesso a todo mundo, né? Quem não se lembra do pessoal aí que tem seus 30, 35, 40 anos, o orelhão de fichas, né, da Telesp, antes de se tornar a Telefônica. Hoje, depois o cartão telefônico era algo fantástico, coisa do outro mundo, alta tecnologia. O cartão telefônico, né? Tinha aquelas unidades, ia aumentando as unidades à medida em que ia aumentando as unidades daqueles cartões, né? Claro que ia aumentando também o valor. Existiam pessoas que faziam coleções de cartão, porque cada cartão tinha uma foto, uma imagem de algum local e tal. Então era maravilhoso isso. Hoje quase que a gente não vê um orelhão, né? Dirá um orelhão inteiro funcionando, né? É um telefone público em desuso, porque todo mundo tem celular, né? Vamos lá. Sem falar no fax, que era um aparelho de telefone, junto com uma caixinha, né? Parecia uma caixinha, né? E que é uma impressorinha lá que mandava o fax como se fosse uma espécie de xerox, mas era uma xerox assim bem vagarosa e não era muito nítida, né? Existia o papel específico do fax. Então, algo realmente muito bacana quem viveu essa época. E, por sua vez, o rádio foi orgulho também para muita gente que teve acesso. Aliás, o rádio é algo que foi transformador da vida de muita gente, né? Além de possibilitar essa rápida comunicação entre longas distâncias, as linhas telefônicas também são usadas para transmitir fax, tal, e acessar a internet. Esse detalhe que eu acabei de ler aqui em amarelo, existia a internet de escada, gente, que dependia da linha telefônica. E se alguém estivesse usando o telefone dentro de casa, o uso da internet ficava mais lento ainda, né? Não era a rapidez, a potência da internet que existe hoje, né? Os megas que existem, né, no Wi-Fi, os gigas que existem no celular, não, era uma internet bem mais vagarosa, né? O rádio foi outro aparelho que modificou o mundo, como as pessoas recebiam as notícias
sobre o mundo na época. Veja bem, eu tive o privilégio de ver minha mãe, minha saudosa mãe, ouvir novela pelo rádio. Olha só, um período que até o comecinho, o finalzinho ali dos anos 80, eu vi e ouvi minha mãe ouvindo a novela, acompanhando, identificando os personagens só pelo som do rádio. Pessoas ligando para as rádios no orelhão com as fichas, pedindo uma música na rádio. Então, o rádio foi algo que também passou por uma transformação fantástica, né? Mas foi muito bom ter presenciado essa época também. As ondas do rádio carregam sinais de áudio, essas ondas possuem um grande alcance, assim, o rádio leva informações a lugares onde outros meios de comunicação não chegam, tá? Esse aparelho de rádio, muito utilizado nos aviões, helicópteros, navios, com muita frequência e de extrema necessidade o rádio, pessoal. Aqui agora a televisão. Eu me lembro que minha mãe tinha uma televisão preto e branco. A televisão preto e branca era, da imagem preto e branca já era uma coisa maravilhosa, fantástica, né? Eu me lembro que a minha avó, ela assistia uma novela que tinha um tal de Jerônimo, nem me lembro o nome dessa novela, e para o pessoal da casa ter aquele aparelho era algo maravilhoso, né? No ano de 1950, né, na metade do século XX, foi inaugurada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, tá? Todos os programas, inclusive as propagandas, eram feitas sempre ao vivo, né? Como estou fazendo aqui. Às vezes, se eu falar alguma coisa errada, alguma palavra que não saiu com uma dicção perfeita, se eu errar algum dado aqui na explicação, isso ao vivo, não tem como eu pegar e editar, a não ser que eu voltar, usar esse mesmo aplicativo e gravar tudo de novo, né? Embora existam outros aplicativos e outros meios, né, editores de vídeo, mas não é esse que eu estou utilizando. Então veja bem, propagandas, os programas eram feitos ao vivo, pois não existia tecnologia para gravar os programas e propagandas para transmiti-los depois. Alguns atores, eu já vi alguns atores chamar este fenômeno ou esta fase, né, de fazer televisão de um modo artesanal. Olha que barato, né? A linguagem que o ator utiliza. Até meados de 1970, a transmissão ocorria em preto e branco. No entanto, a partir desse ano, o Brasil começa as transmissões a cores. Mas lembrando aos senhores que quem tinha acesso aos televisores com essas imagens a cores eram as pessoas que tinham dinheiro, eram as pessoas que tinham condições financeiras.
O restante era televisão preto e branco, e quando tinha condição de ter a televisão preto e branco, porque era um tal de juntar lá 2, 3, 4 meninos, ir para casa de um colega, o coleguinha estava querendo brincar e os 3, 4 grudados lá na televisão. Então, não eram todos que tinham condições de ter uma televisão preto e branco, dirá a cores. Minha mãe chegou a ter essa televisão a cores, ou melhor, antes de ela ter a cores, teve preto e branco, foi bacana também. O desenvolvimento eu coloquei aqui, e o aprimoramento desse fantástico aparelho que é a televisão, com a ajuda da tecnologia, passa a ser receber transmissões de qualquer parte do mundo. Olha que interessante, uma reportagem ao vivo do outro lado do planeta por causa dos satélites. Olha o avanço da tecnologia a serviço da comunicação, né? E tudo isso ao vivo, pessoal. No Brasil, a televisão é um dos meios de comunicação mais utilizado pela população, tá? Ainda supera a internet, né? Os meios impressos era uma forma de comunicação, tá, pessoal? Continua sendo, tá? Os livros, as revistas, os jornais, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com a internet, mesmo com os e-books, que são os livros digitais, os alunos eles continuam recebendo, né, das editoras, se são colégios particulares, fecham com alguma editora, com algum sistema de ensino, se é escola do estado, escola ou da prefeitura, do município, o município, a secretaria da educação ou do município ou do estado, do governo do estado, fecham licitações com editoras e o material didático, os livros didáticos chegam para os alunos. Então, os meios impressos, nós continuamos utilizando eles e através desses meios impressos que ocorre a alfabetização, no caso das pedagogas lá, pessoalzinho do Fundi 1, e o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, das competências através aí desses outros meios impressos, os jornais, as revistas e os livros, não só os didáticos, mas livros em todas as áreas, os técnicos, os acadêmicos, enfim. Através da leitura as pessoas se comunicam umas com as outras e muitas vezes modificam até mesmo sua forma de agir e pensar. Um livro pode transformar a vida de uma pessoa. Eu tive muita coisa do meu pensamento, do meu raciocínio, forma de pensar, ideologia, questão de acreditar em alguma coisa ou não, a forma de encarar a sociedade, a forma de encarar a vida, experiências de mundo. Então, tudo isso, muita coisa me ajudou, me transformou, me moldou, e é isso que acontece com todo mundo. O professor ele utiliza do livro, né? E de outras fontes históricas para poder formar o cidadão. Então, eu coloquei aqui ainda em outra cor, em verde, através da leitura. A leitura tem o poder de transformar vidas. E transforma mesmo. Ok? Até porque o livro chega onde a gente não consegue chegar. Ou comprado ou emprestado, não importa, ele vai longe, para outro lugar do planeta, onde de repente a gente não alcança. Livro
meu, dos que eu escrevi, tem gente que comprou e depois levou para fora. Deve ter livro meu, um ou outro na Europa, na África. Poxa, é um baita privilégio, né? Quem é o Rogério Mazzini? É um João Ninguém, filho do José de Nada, e tem o seu livro sendo lido no outro lado do Brasil ou do planeta. Vários clientes que compraram meu livro, nós mandamos para Norte, Nordeste, onde estava o cliente pelo correio, por Sedex. Então, o livro vai aonde a gente não consegue ir. Aqui, a questão da fala e da escrita, né, foi um processo. A fala e a escrita são as duas formas de comunicação usadas com maior frequência pela humanidade. Isso é muito claro. Com o tempo surgiram as palavras, tá? Daqueles gestos, daqueles grunhidos, daqueles gritos, né? Daquela expressão facial, o som de versos, daí surgiram as palavras. Após a linguagem falada, consequentemente veio a escrita. Então, aquela escrita lá no interior de cavernas, pessoas que escreveram, humanos que escreveram para deixar para as próximas gerações. E que muitos desses locais hoje são sítios arqueológicos, expressivas e riquíssimas fontes históricas, né? No início, a escrita era bem simples. Cada objeto era representado por um símbolo ou um sinal, tá? E haja vista, né, a própria escrita do Antigo Egito é muito interessante. Com o passar dos anos, surgiu a ideia de representar cada som da fala com um símbolo. Essas técnicas foram sendo aprimoradas até se obterem as letras e, consequentemente, as palavras que são utilizadas atualmente. Eu tentei resumir o texto o máximo que eu pude aqui. Então, uma coisa levou a outra nesse desenvolvimento, tá? Aqueles gestos, aqueles gritos, aquelas expressões, quase mímica, né? Geraram palavras simples que depois geraram escritas simples, e com o passar dos anos surgiu a ideia de representar o som desta fala com símbolos, tá? Daí esses símbolos utilizados que tinham um significado a transmitir, tá? Interessante. Você vai ver onde eu quero chegar. Os símbolos não desapareceram, pessoal, do cotidiano das pessoas. Tudo bem, existe a escrita, existe as centenas de línguas no mundo hoje, em várias partes do mundo, há formas de escrita, só que os símbolos, eles não desapareceram, eles continuaram. E eu vou te dizer por quê. Eles ainda são utilizados em muitos lugares. Por exemplo, existe um símbolo na porta do banheiro masculino de um shopping. Você sabe que ali é banheiro. Por quê? Os símbolos, por exemplo, dos sinais, os sinais de trânsito. Uma setinha virada para a esquerda. Uma setinha virada para a direita. O desenho de uma lombada. São símbolos.
Então esses símbolos, eles não desapareceram. Esses símbolos são os meios de comunicação também. É uma forma de comunicação. Nós estamos falando aqui, a aula gira em torno de todos os possíveis meios de comunicação e o desenvolvimento deles, a história deles, a utilidade deles em certa época, em seu tempo, tá? Esses símbolos são os meios de comunicação e que não necessitam de fala, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém descrever. Aparece o símbolo, você sabe o que significa, né? Apenas que só é exigido apenas que as pessoas saibam compreender o que eles querem transmitir. E ao longo da vida a gente vai entendendo. Não precisa, tem lá uma placa redonda, uma placa de trânsito com uma lombadinha e embaixo 100 m. Uma lombada a 100 metros. Não precisa escrever. Olha, senhor motorista, existe uma lombada 100 metros à frente. Tome cuidado. Vai freando. Então, veja bem, um simples símbolo já transmite essa comunicação. Pessoal, a internet dispensa comentários, tá? É o mais moderno meio de comunicação, seja o computador, o chamado PC, seja o notebook, seja o próprio celular, que antes só servia para fala, né? E daí introduziram a internet no celular. Então hoje as pessoas utilizam mais o celular, mais a internet no celular do que propriamente no computador ou no notebook. Já que no celular tem a internet e tudo que precisa ali relacionado à internet. Às vezes é até mais fácil baixar um aplicativo no celular do que no notebook. Então, a internet realmente se tornou algo fantástico, mas interessante, né? As estatísticas, né? A internet com o tempo desvinculou da linha telefônica, tá? Deixou de ser a internet de escada e também deixou de fazer parte do mesmo pacote. Se você não quer, não, eu quero só a linha telefônica, eu não quero internet, também pode, né? Então desvinculou a linha telefônica da internet. A informação e o conhecer, você tem um mundo nas mãos, ali no celular ou no notebook, ou no computador, o chamado PC. E é impressionante. Você tem a biblioteca mundial ali. É impressionante como é uma ferramenta poderosa para o conhecimento, embora muitos prefiram utilizá-la só para o entretenimento, né? Às vezes nós, professores, pedimos uma pesquisa de um determinado tema na internet e daí o resultado não é lá essas coisas, tem muita cópia, né? E tem aluno, eu já peguei trabalho do ensino médio de copiar e colar no Word, mas ainda veio com todas as propagandas na lateral da folha, né, daquele site de onde o aluno tinha copiado e entregou como se fosse trabalho, né? Então ele não fez absolutamente nada, ele nem tirou essas propagandas, deu uma mexida no texto ali para fingir que tinha feito alguma coisa, né? Para tentar me enrolar pelo menos. Mas se fosse as redes sociais, se fosse o Face, se fosse o Instagram, o WhatsApp, se fosse o YouTube,
se fosse aplicativos, os jogos online que deixam alunos viciados em alguns jogos. Aí, cada vez que surge uma novidade, é uma febre por aquele determinado jogo, né? Isso eles sabem muito bem, eles mexem muito bem. E, aliás, qualquer aluno aí sabe mexer no celular e manja de internet muito melhor do que eu, né? Mas para uma pesquisa mais séria de produção intelectual, é onde eles acabam tropeçando bastante. Esse dado aqui, no Brasil, por exemplo, a região norte tem um baixo número de acessos à rede mundial se comparada às regiões sudeste e sul. Então ainda tem gente que não tem acesso à internet. E aqui, plena cidade de São Paulo, capital, nesses dias aí, nesse processo aí, desse vírus maldito do coronavírus, o Covid-19, por causa da pandemia, a aula à distância, né, o IAD, e a plataforma digital do Google Sala de Aula. Imagino que deva ter uma escola ou outra particular que de repente utiliza uma outra ferramenta. Muitos alunos não acessaram porque não tem uma internet bacana, legal para poder acessar, porque acaba sendo muito pesado, principalmente se for um horário em que muita gente está usando ao mesmo tempo. Então, às vezes, paga aquele plano lá de 15, aquela recarga, não é nem plano, aquela recarga de 15 reais, né, de crédito no celular, 20 reais, e não é uma internet bacana, só serve para o básico, não é uma internet potente. Então, isso os que têm, fora aqueles que nem isso têm, mesmo na capital de São Paulo. Né? Então a internet ela é fantástica, é um instrumento poderoso, mas nem todos têm acesso. Né? Dentro do conteúdo de história de turmas do 7º ano no município de São Paulo, nas escolas da Prefeitura de São Paulo, tem esse conteúdo sobre os meios de comunicação e principalmente o celular. Né? Veja bem, o celular, a internet, é um entretenimento tão poderoso que pode estar uma família lá, o pai, a mãe e os irmãos, cada um com seu celular, cada um lá mexendo naquilo que lhe interessa, né? E isso mudou a forma das pessoas, das famílias se comunicarem. É interessante, às vezes está lá comendo, mexendo no celular ao mesmo tempo, navegando lá na internet. Esse é um fenômeno utilizado como estudo, até pela sociologia também, esse comportamento, né? As pessoas não se falam mais. Uma família de 4, 5, 6, cada um utilizando o seu celular e cada um mexendo no que quer mexer na internet. O menino está lá nos jogos online, a menina está lá na rede social, a mãe também, o pai vendo jogos ou lutas, ou um jornal. Então, veja bem, cada um ligado naquilo que quer e que gosta, mas não existe a comunicação mais entre eles. Ou seja, é como se fosse uma família que tivesse um monte de estranhos dentro de casa. Não existe aquela conversa, aquela brincadeira, aquele momento família, aquela comunicação, aquele entrosamento. É uma tecnologia que veio para ficar
mas tem também os seus limites de utilização. Existem os perigos quando exacerbado em sua utilização. Então é aquela força de expressão, né? Tudo demais estraga, pode fazer mal, pode ser ruim. E é algo que os pais também têm que ter aí sempre a curiosidade de dar uma olhada quais os sites que o seu filho está visitando, navegando, ele está utilizando, está conversando com quem, que tipo de jogos ele está usando, ele está jogando. Então, eu já tive alunos que são viciados, como se fosse uma droga, em determinados jogos. E que se ele ficar sem o notebook ou ficar sem o celular, ele começa a ter um comportamento inadequado e muda, o menino muda completamente, e até que ele tenha acesso a um outro aparelho que ele possa continuar. Se quebrou, tem que comprar outro, ou mandar para o conserto o mais rápido possível. Ele fica nervoso, a irritabilidade, fica naquela paranoia, o comportamento inadequado. Os pais sentem essa diferença, realmente se tornou um vício. É como se fosse um vício de droga. Então, tudo isso, né? A internet, ela forma opinião, né? A internet, ela mexe com as pessoas. Então, cabe sempre aí aos pais fiscalizarem onde estão acessando aí, que sites estão acessando seus filhos. É sempre bom ficar de olho, porque na internet tem de tudo hoje em dia. E eu deixei essa mensagem aí. Bem-vindo ao mundo da tecnologia. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até